bem-vindos a mais um episódio do Circle Talk, esse videocast, podcast para você tirar 30 minutinhos do seu dia e absorver uma coisa legal, uma coisa interessante e que te edifique de alguma forma. E hoje eu tô com uma das convidadas que desde que eu tive a primeira ideia do meu primeiro projeto de fazer um videocast, podcast, ela estava no top 5 da lista, Gisela Sabac. Uau, tô honrada. Diretamente da padaria da minha casa para o podcast. Gente, literalmente, diretamente da padaria Surgiu pra uma podcast. ideia assim, olha lá, olha aí como é bom fazer encontros inusitados e brainstorm de coisas que podem vir verdade. a surgir, né? E tudo começou quando a gente começou a trocar ali, né? Umas mensagens pelo direct. Total. E conectou. E as coisas aconteceram. E, Gisa, eu tô muito feliz. Obrigada. Muito grata Também. que você conseguiu aí colocar esse tempinho na sua agenda, que não é fácil. E, na verdade, uma das coisas que mais me chamou a atenção, desde os nossos primeiros contatos, assim, foi que você falou, nossa, Luísa, eu vejo um pouquinho de mim, né, quando eu era um pouco mais nova e tudo mais, em você. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa diferença de gerações, mas muitas coisas que acabaram perdurando aí ao longo do tempo. Com certeza. E, dito isso, eu acho que você é referência em um assunto que eu tento abordar também, que é esporte sem perder a feminilidade. Gisa, me conta um pouco isso, como foi esse processo aí de começar nas redes sociais e falar de esporte, de corrida e virar a referência que você é hoje de mulher, né, sem perder o feminino e trazer assunto de performance. Eu acho isso admirável. Ai, obrigada. Na verdade, e já entrando um pouco assim nessa questão de geração, que eu acho que foi um pouco que me trouxe aqui, a gente falar de duas gerações e a gente se identificar muito nesse ponto do esporte, da rede social, de feminilidade, de mulher para mulher mesmo, mas vivendo momentos de vida similares e diferentes ao mesmo tempo. O que eu me identifico muito, na verdade, com você e com a sua geração é essa coisa de você poder ser múltiplo em diversos aspectos, coisa que na minha geração já era um pouco mais engessado. Ou você era o esportista, ou você era o trabalhador, ou você era o nerd, ou você era... Enfim, a gente tinha muito rótulo, né, do que a gente deveria ser ou do que a gente era, de fato. E quando eu rompi um pouco isso e eu falei, eu quero ser um pouco de tudo, eu acho que foi dentro da rede social que eu consegui englobar um pouco isso. Então, eu queria ser a corredora, eu queria ser a triatleta, eu queria ser a que faz a luta, eu queria jogar futebol, eu sempre quis fazer muita coisa. E na época do meu vestibular, por exemplo, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer direito, mas eu quero salvar o mundo, e eu quero ser bombeiro, e eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, assim. entendeu? Oi! E então, meio que eu consegui criar essa persona dentro da rede social. Eu queria ser um pouco de tudo. Eu queria ser uma mulher dona de casa e esposa, mas eu queria ser uma mulher forte, que fizesse triatlon e que fosse capaz de correr uma maratona. Então, eu acho que foi nessa equação que eu fui criando essa liberdade de explorar esses diversos personagens, ambientes, facetas como mulher, sabe? E Gisa, então me conta, depois de tudo que você falou, de ser um pouquinho de tudo e de explorar aí vários universos dentro de uma pessoa, que eu acho isso muito legal, viver várias vidas em uma vida. E quem é Gisela? Nossa, que difícil. Mas acho que Gisela hoje eu sou uma mulher que soube amadurecer e que fica feliz com toda a sua trajetória. Nossa, acho que é isso. Que lindo. Não sei, assim, me veio isso agora. Eu já fui várias, eu responderia, eu até falei, nossa, agora porque eu acho que eu responderia isso de uma forma muito diferente até meses atrás. A gente está mudando muito, né? A velocidade de informação e de geração e as tendências que a gente traz de gerações para gerações, elas mudam quem a gente é, as nossas características, né? Não a nossa essência. A nossa essência ela está sempre guardada. E é o que eu falo. Apesar dessa mulher que eu sou hoje, a minha essência ela vai sempre ser a mesma. A minha essência ela tá lá atrás, na menininha que cresceu com muitos sonhos, querendo desbravar o mundo e querendo ser essa mulher múltipla, né? Que eu falei. Então. E Gisa, você tocou muito nessa tecla, né, de você ser essa mulher sonhadora, essa menina sonhadora. Queria saber como que foi bancar isso para o externo, né? Então, para a família, para amigos,
se foi difícil, né? Então, não quero ser mais isso, eu quero ser aquilo. E como que foi aí essa mudança? As mudanças, elas nunca são fáceis, elas sempre têm o ônus e o bônus, e ainda mais vindo de uma família tradicional e explicar para o meu pai e para minha mãe, depois de já ter uma carreira sólida, não que eles eram quadrados, meus pais sempre me apoiaram em tudo, mas eles tinham receio também. Minha filha tem uma carreira, minha filha tem um salário, minha filha tem uma segurança, então por que jogar isso? Por que arriscar? E era também o medo que eu tinha. E Quer agora? contar um pouquinho sobre isso, sobre essa carreira sólida? Podemos. Só para as pessoas entenderem. A transição de uma carreira de arquiteta para influenciadora digital, na época que ninguém falava sobre isso, porque hoje você tem novas profissões, existem novas profissões, virou uma coisa, hoje em dia, sim, valorizada. Mas na época, há 7 anos atrás, quando eu comecei, era terra de ninguém, era meio, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E existiam muitos preconceitos, até comigo mesma, porque eu sempre me dediquei muito, não só nas empresas que eu trabalhava, mas estudando muito, me dedicando muito, querendo, enfim, me superar e viver o mundo, tudo que eu sonhava, né? Então, assim, eu já tive não só essa transição de carreira, mas essa transição de vida, porque eu saí de São Paulo, voltei para Bahia, fui morar no interior, voltei. Então, assim, eu já tive muitas vivências que me fizeram amadurecer e que me impulsionavam meus sonhos, né? De sempre ir para aquele lugar que eu falava, esse é lá onde eu quero chegar. E esses sonhos não acabam nunca. Então, eu acho que eu tive o apoio dos meus pais, mas não é fácil, as mudanças, elas são difíceis. E eu acho que o grande ponto é você não perder a sua essência de novo, é você saber quem você é, não desconectar disso e ter uma meta muito clara. Você não precisa saber exatamente qual é o destino final. Eu não tinha ideia onde eu ia chegar, mas eu sabia o que eu queria para mim. Eu queria ter reconhecimento, eu queria ser essa mulher que eu me tornei. Hoje eu olho para trás e eu conquistei basicamente tudo aquilo que eu sonhava lá atrás. Então, é muito forte falar isso, mas é verdade. Ainda tem muitas coisas para acontecer. Mas, de uma certa forma, esse caminho você vai se encontrando. Então, isso é muito bom. E, Giza, como não se desconectar da sua essência no meio do caminho? Você se desconecta o tempo inteiro. Você tem que resgatar. Olha para dentro o tempo inteiro, se puxa o tempo inteiro. Rede social é o maior alvo para você se perder. Então, é muito importante você sempre voltar e se resgatar. Olha para dentro, se conecta, respira. Tem que ter muitos mecanismos para você não sair, para você não se perder mesmo. Então, enfim, Porque é muito fácil. É muito fácil. Mas eu acho que é isso, quando você entende quem você é de fato, quando você tem com muita clareza quem você é, aonde você quer chegar, os seus princípios, os seus valores, é difícil você se perder. Você sai, mas você volta. Nossa, muito forte isso. E, Giza, sabe o que eu queria saber? Se dentro dessa pessoa, esse lifestyle de vida saudável, de saúde, tudo que você demonstra, esporte, sempre esteve em você? Ou quando que isso surgiu? Não, sempre teve, eu acho. O esporte, ele tá na minha veia desde muito nova. Tá. Então, escola, Olimpíadas da escola, eu tinha 8 anos, eu dormia de chuteira. Então, assim, eu já gostava. Fui morar nos Estados Unidos, jogava futebol. Ia para acampamento, melhor esportista. Eu tinha isso na minha veia. O esporte, ele sempre esteve presente na minha vida, mas não da forma como é hoje. Então, hoje, o esporte, para mim, ele vai muito além de uma atividade física, de algo que me faz liberar endorfina e me faz eu me sentir bem. Então, o esporte, ele é minha terapia, ele é minha meditação, ele é meu encontro, ele é o encontro da minha essência, é o voltar para a minha essência, é quando eu me sinto forte, é quando eu me sinto segura. Então, eu encontrei no esporte esse local. E o que eu falo para todo mundo que começa a praticar um novo esporte ou quer praticar um novo esporte, a gente vê muito essa coisa da corrida, né? Hoje em dia todo mundo correndo. Se você não faz isso com amor, eu acho que a grande diferença é essa. Se você fala ou faz algo com amor, torna o processo muito mais fácil e legítimo. Porque você está sendo verdadeiro, né? Mesmo nos dias ruins, aqueles dias que você não quer acordar, que você está exausto, que você quer jogar tudo pro alto, tem alguma coisa ali que te chama que é mais do que uma motivação. É uma coisa que realmente te faz levantar da cama.
Então, E aí não fica tão difícil de ter a constância, sim, de tudo, né? e mesmo de falar e de motivar as pessoas, de passar isso de uma certa forma para o outro, tem que ter legitimidade, tem que ter verdade, tem que ter amor, senão não funciona. Então, acho que para mim o esporte ele foi esse veículo, inclusive, para eu ter segurança e bater nessa tecla de assim, da minha transição de carreira, agora falando um pouco disso, eu acho que foi quando eu falei, é através disso que eu vou conseguir me comunicar, é através disso que eu encontrei um propósito. Isso é uma coisa que eu me identifico com a sua geração, porque a minha geração, ela estagnou ali, eu deveria ficar numa empresa durante muitos anos e me aposentar ali, fazer uma carreira sólida, mas que não me dava nenhum tipo de propósito. E essa inquietude da nova geração, eu acho admirável, porque se não me faz bem, não me faz feliz, não me dá propósito, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso eu acho muito legal. Óbvio que unidos tem que ter ali persistência, tem que ter resiliência, não pode desistir tão fácil das coisas, mas eu acho que esse lado dessa inquietude ali de o que realmente me faz feliz e como eu posso contribuir para o mundo é a virada de chave. E Giza, falando sobre isso e sobre a minha geração, assim, no geral, eu queria... Como que você tá vendo? Porque eu venho enxergando mesmo que é uma coisa um pouco geral, essa adesão maior por saudabilidade, por esporte, por corrida, nem se Com fala. certeza. Então, como você enxerga isso? E como que era na sua geração, assim? Completamente diferente. Tanto que quando eu comecei, pouquíssimas pessoas falavam de corrida. Era um mundo totalmente obscuro, assim. Ainda mais mulher, ainda mais jovem e sem conhecimento. Aquela coisa de você virar e falar, eu não sei, me ensinem ou vamos descobrir juntos, foi assim que começou. Nem sei o que é Garmin, sabe? Não sei o que é Pace, não, vamos descobrir juntos. E evoluir nesse processo. Eu acho que era um pouco mais leve comparado com hoje, que existe uma cobrança muito grande de quando você fez, mas vamos para maratona. Nem começou a correr, já está querendo correr maratona. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, em contraponto, eu acho muito bom, porque é uma geração que tem preocupação com isso. De fato. É uma geração que se preocupa com qualidade de vida e que tem acesso. Então, hoje você tenta se descobrir nos diversos esportes. E tá tudo bem se você se empolgou com a corrida agora, porque tá todo mundo falando disso, mas aí lá na frente você vê que não é sua parada e você vai buscar outra coisa. Então, eu acho que esse aspecto, de novo, dessa inquietude dessa geração, vai também para esse lado do esporte e da saudabilidade. Eu acho que é uma tendência, até porque a gente tem acesso a globalização, a informação que não para, então é tudo muito rápido e acelerado. Muito rápido. Então a gente até se confunde, tá certo comer isso, não tá, mas a gente busca muito. Então hoje a informação que as pessoas têm e os ensinamentos que os jovens hoje têm é muito diferente da minha época, que ninguém sabia nada. A gente teve que redescobrir isso, né? E acompanhar junto com vocês também, aprender junto. Porque antes era tudo imposto pela indústria. E Giza, isso que você estava falando até sobre a corrida e se não é para você, tá tudo bem. Eu acho que tem uma questão da juventude que eu queria até entrar agora e que eu conversei um pouco com você na padaria, que eu falei assim, Giza, eu comecei da forma mais orgânica, eu acho que a minha única referência de mulher era você, inclusive, assim, e não só, porque para mim eram 2 pontos que eu vi em você, que é o que eu falei, tanto a parte de performance, de força, sem perder o feminino. Então, eu sempre admirei muito. E eu queria, quando eu começasse algum esporte, criasse aí esse amor e tudo mais, eu queria que fosse assim, sem perder a feminilidade, sem perder o genuíno, que é tudo que deixa mais leve. Então, eu comecei a corrida da forma mais espontânea do planeta. Uhum. Também, no meu ciclo social, não era algo que fazia parte. Eu comecei sozinha, assim. E deu um boom também nas pessoas da minha idade, e o que eu passei a me perguntar será que agora eu estou fazendo pelo outro? Será que eu estou fazendo por mim? E dito isso, assim, eu queria até conversar um pouquinho com você sobre essa questão de até que ponto funciona quando você está fazendo pelo outro? Eu já passei por isso e não funcionou. E não funcionou. E não flui. E não flui. Às vezes não flui e eu até coloquei uma barreira, porque eu fiz a minha primeira prova e eu me sentia cobrada, porque daí eu tinha que fazer um tempo melhor do que o que eu tinha feito antes, e aí eu simplesmente parei de fazer prova. Só que aquilo me tirava do ambiente que eu mais gostava. Então eu ia
enfim, correndo por mim mesma e me anulando daquele mundo que era um mundo, uma atmosfera que me fazia muito bem. E aí eu ia me colocando de lado e depois eu me perguntava por quê, sabe? Por que que você não tá lá? Por que que você não correu? Por que que, enfim. Então, eu acho que quando você entende isso também, aí você corre por você e sem se preocupar com o outro, que hoje em dia é difícil, todo mundo quer mostrar o tempo no Strava, vai. Então, assim, existe essa questão de Todo mundo quer postar foto todo mundo na quer postar corrida. foto na corrida. Mas tá tudo bem postar foto na corrida e você completar. As pessoas banalizam as distâncias hoje em dia. Cara, correr 5 quilômetros é muita coisa. Correr 10 quilômetros também. Vai correr 21 depois que você já correu várias vezes os 10, os 15, entendeu? Então, eu acho que também é você ter um pouco de humildade no esporte, aonde quer que você seja. Eu sempre falo, uma das características que eu mais admiro nas pessoas é seja humilde, em qualquer aspecto, em qualquer âmbito da vida. E o esporte também. Você acabou de chegar, menos, sabe? Menos. E meio que aí você acaba... eu acho que esse alvoroço do iniciante também, ele gera essa frustração. Você fala, pô, o cara acabou de começar a correr, eu tô aqui há não sei quanto tempo, e aí eu vou correr com ele e não vou. Então, você vai... Mas faz parte. Eu acho que você tem que saber levar também, né? Então, não acho que é um problema... eu acho que é sempre ter na cabeça o seu objetivo com aquilo. E não perder isso também, não deixar a rede social te afastar de algo que você goste. E não tá a fim de mostrar o tempo, não mostra também. Vai fazer seu treino e você já tá motivando alguém só de estar indo treinar, entendeu? Não, e é muito isso, porque quando o seu objetivo, ele diz respeito a você e não ao outro, é muito mais fácil a coisa funcionar e... também você criar ali um objetivo a longo prazo. Agora, quando ele diz sobre o outro, é só a foto, ou é só o pace, ou é só... Nem funciona. Não funciona. E não é legítimo. E tem uma coisa de mental também, porque o esporte por si só não é só a performance física. O mental tá 100% interligado. Então, se você tá focando no outro, não tá focando no seu, também alguma coisa vai desandar em algum momento. Sabe? Então, assim, o esporte é constância, o esporte é treino, não tem outra fórmula. Se tiver, me avisem, porque até hoje eu não descobri. Então... E, Giza, você falando de... Quando a gente está falando de saúde, eu acho que a gente não pode não associar a responsabilidade. Sim. Porque é um tema que exige responsabilidade. E como você acha, assim, que isso está sendo tratado hoje em dia? Como você tenta assumir mais responsabilidade ao tratar do tema no seu perfil? Primeiro que eu sempre tive muito cuidado e cautela como a minha informação chega no outro. Perfeito. Então, eu tento olhar para o todo, não me colocar como minha audiência e entender como aquela informação chega, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande em fazer o outro se sentir bem e que aquilo não doesse de alguma forma nele. É quase impossível, a gente está falando de muita gente, óbvio, mas, então, às vezes, até me falavam, uma vez uma amiga minha me falou isso, que tinha a ver com o meu signo, que aí eu ficava em cima do muro. Mas eu não acho que é uma questão de ficar em cima do muro. É só uma questão de... que é uma coisa minha mesmo, de empatia com o outro, mas eu não gosto de colocar o outro num lugar que eu não gostaria de estar. Então, eu não quero gerar desconforto, eu não quero gerar uma dor, desencadear uma dor em alguém. Às vezes, é involuntário e alguma coisa que eu falar vai desencadear naquela pessoa algo que não é positivo. E tá tudo bem, faz parte, não é minha intenção, mas não foi algo consciente. Então, eu sempre tive muita preocupação nessa abordagem de corpo, mas óbvio que eu fui crescendo, eu amadureci na rede social, então foram anos aí de desenvolvimento até eu entender, até eu me aceitar, eu já passei por várias fases, muito magra e, enfim, de falar não quero mais fazer dieta e chega, cansei, e eu não tô ajudando ninguém, ou tô atrapalhando, ou estão falando isso, ou estão falando aquilo, mas de modo geral, eu percebo muito isso, essa forma meio descontrolada de emagrecimento, de alimentação saudável, pessoas falando coisas que não têm fundamento. A gente não controla o que está na rede social, infelizmente. Mas isso não, na maioria das vezes não bate bem nas pessoas que não estão preparadas para receber essa informação. Jamais. Então, é uma cobrança muito pesada, eu acho. Então, eu sempre tentei... e as pessoas podem falar, é muito fácil, porque você sempre teve um corpo que te favoreceu. Cara, na verdade, não. Eu lutei muito. O meu biotipo ele é magro, mas eu falei, meu teste genético não nega. O meu teste genético é cagado.
Juro por Deus. Quem meu nem teste imagina genético, isso, eu juro, meu teste genético, assim, você tem tendência à obesidade, você não sei o quê, você Meu Deus acumula do céu. gordura. Eu juro por Deus. É que meu pai é longilíneo, minha mãe é magra, tipo, eu tenho perna fina. O meu biotipo é magro. Mas se eu fosse desde, sei lá, criança ou adolescente Sedentária, desleixada, esquece. eu seria aquela pessoa que tem tendência a acumular gordura. Só que desde cedo eu trabalho isso. E é verdade, eu nunca fui uma pessoa que, nossa, quero emagrecer, emagrece super rápido. Ou, tipo, tem a barriga de tanquinho. Não, uma vez eu tava fazendo drenagem e eu treinava muito, muito, muito. E aí uma moça falou assim, mas nossa, pelo tanto que você treina, você devia ter uma barriga de tanquinho. Eu fiquei tão mal com aquilo, eu já trabalhava com internet. Falei, será que as pessoas pensam isso? Porque eu treino tanto, eu devia ter uma barriga de tanquinho. Aí eu pensei, mas será que eu quero? Nunca quis. Ou, tipo, sei lá, era tão difícil pra mim, nunca passou na minha cabeça eu ter que ter uma barriga de tanquinho. Eu treinava porque eu gostava e eu tinha o corpo que eu queria e tava ótimo. Mas nunca é fácil. Mas você não sabe como é o caminho que o outro percorre. Você não sabe a batalha do outro. Você não sabe o que é o gene do outro, gente. E a gente tá pra sempre julgar, pra apontar o dedo. para apontar o dedo. Então, tem muitas questões. Mas também tem um caminho muito, muito difícil na internet, que é, as pessoas têm shortcuts aí, e tem muito remédio, tem muita gente, e muitos atalhos que não são ditos. Isso eu acho muito injusto, entendeu? Então, eu sempre quis ser verdadeira para falar, olha, assim, é o que eu faço, isso é o que eu faço. Então, eu não me aprofundo tanto porque eu tenho medo de influenciar negativamente pessoas que são jovens e que talvez não saibam receber a informação que eu dou, que não têm maturidade para receber. Falando nisso, inclusive, você acha que você teve que adaptar um pouco? Porque hoje você tem um público jovem Tenho. considerável. Você acha que você teve que adaptar a sua comunicação para falar com essa nova geração? Um pouco. Eu acho essa geração muito rápida e inteligente, eles entendem tudo e qualquer coisa. Mas eu acho que às vezes sim. Às vezes eu tô falando de um jejum, a pessoa olha e fala, nossa, ela é super magra, vou fazer jejum, vou treinar em jejum, e a pessoa não sabe o que é o jejum e por que faz jejum. Então, eu nunca rotulei absolutamente nada dentro da minha alimentação. Porque eu sempre tive muita cautela para falar de algo que eu não tenho domínio. Por mais que eu viva esse mundo e respire esse mundo, eu nunca estudei nutrição, eu nunca estudei medicina, então eu não posso falar sobre isso com propriedade. Então, eu sempre tive a preocupação de ter pessoas para me dar embasamento e médicos por trás e equipe por trás para eu poder falar quando é conveniente falar ou quando era necessário falar. Mas, fora isso, eu tento sempre mostrar que não tem segredo, sabe? Que é muito mais simples do que a gente imagina. Então, é o arroz com feijão. É o arroz com feijão. Ao longo de muito tempo. Nossa, assim, minha vida era, vamos nutricionista, muda nutricionista. E, no fundo, assim, acha uma pessoa que você se identifica, não precisa ser o cara mais top das galáxias. Acha uma pessoa que você goste, que siga uma linha que você acredita. E viva essa vida, goste disso, né? Eu sempre falo que eu amo. Busque um sentido para isso maior, porque às vezes tá bom, o nutricionista vai lá, te deu um cardápio, alguma coisa para você não seguir. Funciona. Tem que vir de dentro, tem que vir de você. Você tem que se entender o que funciona para você, o que não funciona. Então, é um processo de autoconhecimento muito grande aí, né? Exatamente. Tá é consciência, mas isso que eu acho legal da geração. Porque eu acho que aí entra a questão de lifestyle mesmo. Eu vivo essa vida porque eu gosto. Eu vivo porque faz bem não só para mim, mas para o mundo ao meu redor. Eu quero uma vida sustentável, eu quero impactar o meu planeta positivamente, entendeu? Então, é muito... A gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente pensa, a gente é aquilo que a gente vive de fato. E parar de terceirizar isso assim, não colocar a responsabilidade da sua vida, dos seus atos de consumo no outro, né? Com certeza. certeza. A gente terceiriza. Então, a responsabilidade, eu não tô emagrecendo, é do meu nutricionista. Eu não tô não sei o quê. Não é isso, chega de terceirizar a responsabilidade sobre a nossa vida. Eu acho que tá muito relacionado com isso. Não tenho a menor dúvida. E, Giza, sabe o que eu queria que você contasse um pouco? Porque você foi a pioneira em falar de corrida e de esporte, é o que a gente estava falando, né? Que é um universo aí que também está muito relacionado ao masculino. Então, como que foi bancar isso, assim, sendo mulher, trazendo... Aí você trouxe a hashtag Lindas para Correr. Como que foi trazer essas mulheres para perto de você? Então, a corrida, principalmente, sempre foi um universo muito masculino. Triatlon nem se fala. E quando eu corria, eu era muito nova. Quando eu comecei a correr, eu era muito nova. Eu comecei a abordar isso nas redes sociais. E eu tinha um pouco daquela barreira com outras mulheres que já eram atletas. E eu também não queria... Falou, tá tudo bem, eu não quero competir com você, sabe? Você tá no seu lugar, eu tô chegando agora, mas eu só quero aqui fazer meu negócio sem atrapalhar ninguém.
E eu sentia que existia uma barreira. Tipo, ela é a blogueira que acabou de chegar. Então, eu tive que me provar também, né? Eu tive que falar, não, eu corro de verdade, eu corro de verdade. Eu gosto de correr, isso não é... Você não vai me ver... colocando meu número de peito em outra pessoa para ter tempo. Eu não sou essa pessoa, sabe? Essas coisas de falar que correu e não correu, ou editar o tempo. Não, eu sou raça, sabe? Eu sou raçuda. Só a carinha de Barbie, mas eu vou na raça. Então eu tinha muito essa coisa de não ter mulheres. Ninguém se aproximava de mim, eu não tinha apoio de outras mulheres. Só que também não era falado muito isso. Então, de comunidade, conexão, entende que foi um processo de tudo. Foi uma evolução de absolutamente todo... de todo essa atmosfera do esporte, da rede social, das gerações. As gerações... Eu brinco que as gerações agora tá tudo muito rápido. A gente nem... Sei lá qual que é a próxima geração. Amanhã já tem outra, viu? Nem sei, porque o universo tá mudando muito, né? Tá tudo tendo que se adaptar a essa rapidez da informação. Então, na época, não se falava sobre isso. Quando eu vi todo mundo falando e incentiva as mulheres, o empoderamento da mulher, quando veio essa fase, eu falei, por que não chamar mulheres para perto? Por que eu tenho que correr com homem se eu poderia correr com mulheres, se eu falo com mulheres? Porque eu não influencio homens. Assim, eu até posso influenciar, mas a maioria que eu influencio é mulher. Então, isso ficou um pouco na minha cabeça até que eu criei a hashtag. E é engraçado, porque daí eu criei a hashtag no início do ano, que era o Lindas pra Correr. E agora eu já tô assim, como é que eu fiz aquele vídeo me maquiando mesmo, que eu nem tô conseguindo mais me maquiar para correr? Então, você vê a evolução também até dos próprios projetos que você cria. Então, óbvio, eu acho incrível, porque a essência da hashtag é empoderar a mulher para ela correr. Mas talvez eu tenha me expressado no começo, tipo, tem que se maquiar, mas não é se maquiar. O que eu quero mesmo é que a pessoa se sinta bonita, mesmo estando de cara lavada. E que ela se sinta forte o suficiente para ela ir lá e ela bater o tempo dela, independente do homem ou da mulher, enfim, a corrida é para todos. Mas engraçado, porque autoestima e autoconfiança, em qualquer esporte ou academia, até coisas básicas, assim, banais, desde você colocar uma roupa que você se sinta bem, até você arrumar o seu cabelo de uma forma que você também se sinta bem. Tudo isso influencia, com certeza, né? Com certeza. Na performance, engraçado, até quando eu vou, sei lá, eu tô na minha assessoria de corrida, vou conversar com as pessoas e meu astral muda, tudo muda. Óbvio. Então, eu acho que a Lindas pra Correr, no final das contas, ela tem uma simbologia muito maior. Com certeza, né? Com certeza. E conseguiu te conectar mais com mulheres, exatamente. Então, eu vi essas meninas me marcando e falando, fiz esse penteado hoje, eu acordei para treinar e tô me sentindo linda, eu falava, gente, tá aí, era esse o objetivo, sabe? Era isso que eu queria. E foi pela primeira vez eu me aproximei, de fato, de mulheres. De meninas novinhas até mulheres mais velhas. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo desse contato, de romper um pouco essa barreira que eu tinha. Porque, de fato, antes eu só corria com homem, em assessoria. A gente só via homens, né, correndo. Hoje em dia, graças a Deus, graças está mudando. A Deus mudou. No parque, estamos vendo bastante muitas mulheres. E, Giza, agora, eu te adjetivei aqui algumas vezes, te acompanhando nas redes sociais. Eu queria... Como você se enxerga agora, a Giza nas redes sociais? Quem é a Giza nas redes sociais? Se você pudesse descrever em 2, 3 palavras. Sabe quando... É engraçado, sabe quando alguém fala assim... Igual eu apresentei agora, a minha amiga a Sofia estava aqui, gente. Aí eu falei, você não conhece a Giza? Ela é isso, isso, isso. Como você gostaria que alguém te descrevesse com o seu trabalho? É engraçado, porque eu fui pra Naturaltech, eu tava com uma amiga, e era exatamente assim, ela, deixa eu te apresentar uma amiga minha. Então, essa é a Gisela, ela é atleta. E eu assim, obrigada, eu sou atleta. Eu acho que tinha essa coisa lá atrás. Eu falei, mãe, por que você não me colocou? Eu podia estar na Olimpíada. Tipo assim, se eu mudasse quando eu tinha 10 anos lá no atletismo, eu tava lá na Olimpíada. Mas não, brincadeira. Eu acho que eu gosto desse rótulo, tipo, ela é atleta, até porque eu considero atleta aquela pessoa que busca movimento, exatamente, e tem algo constante, né, uma disciplina. Na verdade,
Enfim, a gente pode manter só o de movimento. Todos que somos atletas, quem quiser ser um atleta, vai ser um atleta. Atleta profissional é diferente, é essa constância. Mas o atleta, ele pode ser qualquer pessoa. Então, eu gosto. Eu não sei se eu me rotularia assim, mas eu gosto de ser chamada assim. Eu já tive crises enormes de identidade na questão de a Giza arquiteta, que não é mais arquiteta e hoje é influenciadora. Essas autodefinições, Essas né? definições. Como elas pesam na gente. Exatamente. Então, mas eu acho que hoje eu me colocaria como a Giza influenciadora, atleta. E Giza, se você, assim, ao longo desse caminho cheio de mudanças e amadurecimento também, porque rede social é muito autoconhecimento. Muito. É quem eu sou, o que eu quero passar, como eu tô me conectando, como eu vou me comunicar. E a gente vai pivotando isso ao longo do caminho. Ninguém nem imagina, Sim. né? Essa metamorfose aí ambulante que a gente Vive. e eu acho que até se intensifica nesse mundo digital. E se perde, e volta, igual você falou, e se reconecta. Qual lição você daria para quem está começando nesse mundo digital? Igual eu cheguei para você num café e falei, Giza, me ajuda aqui, me ajuda ali, eu estou passando por isso e muitas coisas, eu acho que a gente acabou se conectando. Então, que lição você daria depois de ter passado por tudo, por tantas transições e estar bancando essa Giza atleta, esportista, influenciadora que você é hoje? O que a gente já falou aqui, que é não perder a essência, saiba essência. por que você está aqui, para que você está aqui, por quem você está aqui. Então, saber exatamente quem é o público que você conversa, o impacto que você causa nessa pessoa, o impacto que você causa no planeta. Eu acho que é ter consciência, ter humildade e nunca perder a sua essência. Nunca perder a sua essência. Nunca perca a sua essência, tá bom? Não, porque a cada videocast parece que vem uma lição, que fica uma coisinha. Que eu saio bom, daqui. né? E é legal isso, porque parece que eu saio melhor do que eu entrei. Você Com tá trabalhando certeza. com uma coisa São trocas, que são trocas maravilhosas. Sim. E, nossa, Giza, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Eu que agradeço, muito. Eu tenho muita admiração por Obrigada. você. Nossa, muito carinho, muito respeito pela forma como você se comunica, que é exatamente, eu acho super responsável. E, enfim, fica aqui minha gratidão. Obrigada. Sucesso, amei participar. Ai, que bom, eu fico feliz demais. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais aqui um programa, de mais um videocast, com uma troca muito legal, muito especial. Comentem, compartilhem, por favor. Se tiver alguém que vocês querem que eu traga também, é só escrever nos comentários, me mandar direct. Foi um prazer. Obrigado. Amei, obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau.